Olá, muito bom dia! Sábado lindo para todo mundo. Vou esperar aqui a turma ir entrando. Bom dia, bom sábado. Como é que vocês estão? Vai falando aqui para mim. E a nossa conversa hoje vai ser bem importante, bem transformadora e bem especial. Então, muito bom dia. Vamos conversar aqui sobre o autocuidado na primeira infância, que, como vocês já sabem, eu falo aqui praticamente todos os dias, é a fase mais importante da nossa vida. Então, um beijo para vocês, bom sábado, de muita coisa boa, de muita energia, de muitas trocas e de muito aprendizado. Olha que legal, um beijo, gente, tudo bom? Vamos falar sobre como é que a gente vai nutrir o autocuidado na infância. E eu trouxe aqui de uma forma bem natural, leve, didática, de uma forma que a gente pode utilizar no dia a dia. Então já se prepara aí, monta o seu ambiente, compartilha essa live com o maior número de pessoas, porque vai ser muito importante, não só para a vida da criança, mas para a nossa também enquanto cuidador. Então, como é que a gente vai nutrir isso, né, na vida da nossa criança? É como se a gente estivesse colocando aquela máscara de oxigênio primeiro na gente, né? E a criança vai aprender isso, como é que ela vai fazer isso com ela, de uma forma bem simples, para depois ela conseguir fazer isso para o outro e para o mundo. Porque a gente vai aprendendo que a gente tem que fazer, sabe, sempre, né? A gente ensina, né, o nosso sistema educacional, familiar, social, que a gente vai estar tendo sempre que fazer algo para alguém, o que é importante, para o mundo, mas a gente esquece da gente. Então, se a criança entender isso desde a sua fase mais do início da sua vida, ela vai conseguir aí ser um adulto que vai transformar muito mais, porque quando a gente tá bem, tudo que tá em nossa volta tá bem também. Então, vocês vão printar aqui essa live, vocês vão marcar também, porque a gente vai ter uma experiência no final. Tô olhando aqui, montei toda a nossa estrutura pra gente começar. Então, por que, Lu? Por que o autocuidado na infância? Porque autocuidado é sinal de liberdade, já dizia o grande filósofo, né, Foucault. É sinal de liberdade, é uma liberdade de existir bem, de estar com bem-estar, de estar alegre, de estar conectado com você, com o outro, com a vida, de poder, de ter disciplina, de ter foco, concentração. Autocuidado, ela traz pra gente uma saúde integral. E a gente tem percebido hoje, mais do que nunca, essa importância da gente colocar isso na nossa vida, mas de forma diária, todos os dias. A gente vai nutrindo, a gente vai colocando pequenos hábitos. E a criança, se ela começa isso desde já, isso vai ser algo tão natural na vida dela. Então ela vai ter, além de bem-estar, ela vai ter um estilo de vida diferente, ela vai estar mais disposta para aprender, ela vai estar se relacionando melhor com as pessoas, ela vai estar mais alegre, ela vai estar mais disponível, mais feliz, mais entregue, ela aprende melhor. Então o autocuidado, ele é fundamental. Então nós cuidadores, nós adultos, vamos entender hoje como é que a gente pode fazer isso na vida da criança. E aí vocês podem também estar perguntando. Eu trouxe aqui alguns livros também. No final tem umas dicas de ouro, que eu nunca compartilhei, vai ser novidade. E essa live ela não vai ficar salva, porque ela tem um objetivo. Então, para que a gente possa fazer desde já o nosso autocuidado, que a gente já entendeu enquanto cuidador, mas hoje a gente vai aprender como é que a gente vai fazer isso na criança. Então, primeiro, gente, a gente precisa entender o que é autocuidado. Mas como é que eu vou ensinar algo se eu não sei o que é e a criança muito menos? Porque essa palavra para ela é algo que não está no seu vocabulário, não está no seu dia a dia. E aí a gente vai fazer de forma bem simples, tá? Primeiro entender que autocuidado, além de ser sinal de liberdade, gente, são os pequenos hábitos. Então já vou colocar aqui, porque quando a gente escreve, a gente aprende mais. Quando a gente compartilha, a gente aprende mais ainda. Então, toda vez que eu escrevo, eu estou trazendo para a minha consciência, para o meu aprendizado e fidelizando esse conhecimento ainda mais forte no meu cérebro e nos meus comportamentos, claro. Então, o que é autocuidado? Autocuidado, gente, são hábitos diários, pequeninos, viu? Vou colocar aqui, são hábitos diários. E isso a gente não foi ensinado, não foi mesmo, a
a fazer isso na nossa própria vida. A gente faz isso sempre com o outro, né? Com a nossa profissão a gente tem isso, porque a gente cuida do outro de alguma forma, com a nossa família, nossos filhos. E aí a criança ela vai entendendo que ela também tem que fazer só para o outro e para ela. Como é que ela fica com ela? E se ela tem esses hábitos desde pequeno e desde o início da sua vida, ela vai explodir assim na sua existência. Ela vai ser o melhor, né? A melhor parte dela. Então, quando a gente tem os hábitos diários, o que é que acontece no nosso corpo? A gente nós ativamos os neurotransmissores. Aqui, gente, transmissores. É aqui que está a chave. É aqui que a gente liga e vira assim aquela chavezinha. E aqui tá todo o segredo. Porque hoje, vou contar uma história pra vocês. Hoje o que eu mais queria era estar na minha cama. Queria dormir mais, eu queria estar deitadinha, eu queria estar enrolada, eu queria estar só, eu queria estar realmente... Mas eu entendo que hoje eu precisava fazer muitas coisas para poder me levar ao objetivo que eu quero, seja ele qual for. E aí, nessa minha consciência, eu preciso cultivar os pequenos hábitos. E tendo essa consciência, eu me levantei e fui fazer o que tinha que ser feito. E aí hoje eu só caminhei, mas já fez uma diferença enorme. Recebi a luz do sol e já vai trabalhando a nossa vitamina D e a minha disposição para estar aqui hoje compartilhando com vocês. Então, à medida que a gente tem consciência, a criança ela não tem, o adulto tem. A gente já vai fazendo porque sabe o que é que vai acontecer com o nosso corpo. Então eu ativei hoje, com essa simples caminhada, neurotransmissores que me deixaram ainda mais disposta, ainda mais feliz e ainda mais com vontade, né, de fazer um dia hoje diferente. Eu fui sem querer, mas no processo a gente vai se transformando. Porque eu já comecei a sentir a melhora no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, no meu emocional, na caminhada. E aí, depois que eu ativei esse neurotransmissor, que são as inas, dopamina, endorfina, noradrenalina, ocitocina, temos vários outros, eu só trago alguns aqui para ficar mais simples. Temos vários, tanto hormônios como neurotransmissores que vai nos deixar da melhor forma. E aí, depois que eu ativei o neurotransmissor, eu alcancei a minha saúde integral. Não tem outro caminho. Não é, isso aqui é lógico, isso é matemático, isso é funcional. Não tem um plano B, eu diria. Se a gente segue essa sequência desde criança, a gente vai conseguir sim transformar a nossa vida numa vida muito especial, porque a gente veio aqui para isso, né? Então eu vou estar melhor para me relacionar, eu vou estar mais paciente, eu vou estar mais tolerante, eu vou estar mais empática, eu vou ter mais amor. Tudo isso é químico no nosso organismo. Nada vem de graça e nada vem do nada. Tem um porquê, a gente segue uma sequência. E aí a gente entendendo o que é, vamos agora para o como. E aí eu trouxe 3 âncoras aqui para nós cuidadores olharmos para o autocuidado e para a criança para a gente ajudar da melhor forma. Então, primeiro, a gente tem que escolher os hábitos que façam sentido na criança. E o que é que faz sentido na criança? Tem que ser de acordo com a fase que ela está. A gente não pode colocar nada, algo surreal, algo distante, para que ela, no processo, não vai entender o que está fazendo e vai desistir, como acontece com a gente, né? A gente coloca lá uma relação de coisas para fazer, a gente faz tudo, não, agora eu vou começar tudo, e de repente no processo a gente desiste. Primeiro, porque não faz sentido. Então olha para a criança, olha para a fase que ela está, observa, pergunta, às vezes a criança não está na fase da fala ainda, mas você já percebe o que é que ela gosta, e aí você vai colocando esses micro hábitos. Então tem que fazer sentido, primeira âncora. Segunda âncora, faça você primeiro. E aí é sempre, gente, não precisa ser só criança. Eu tenho 2 filhas que elas estão com 14 e 12 anos, e aí elas, quando elas observam, é muito melhor do que falar. Então não é sobre falar, é sobre fazer. Então se a gente faz enquanto cuidador, seja na área da profissão, seja na área pessoal, pai, mãe, vovó, família, professor, a gente vai estar ensinando. Então primeiro faça por você. Terceiro, vai do simples para o complexo. Não coloca muita coisa. O autocuidado é muito importante, eu tenho que fazer muita coisa. Não. O nosso cérebro, ele aprende de forma mais simples e natural. Por isso que eu estou trazendo essa experiência hoje aqui. Então, de uma forma natural para a criança entender. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês saberem. O que é que a gente faz? A gente precisa colocar de forma pequena.
Não começa com 10 tarefas, 10 exercícios, não, coloca 1, coloca 2, o que for possível para vocês e para a realidade que você vive também, porque eu tenho uma realidade, você tem outra, criança, né? Então a gente precisa entender. Então vamos lá. Agora, como é, Lu? Depois dessas 3 âncoras, anota aí se vocês já pegaram as âncoras. Isso é muito importante, a gente tá falando isso também para os pais, né, que acompanham, se a gente é professor ou se é mãe, pai, que a gente converse isso com a criança, claro que de acordo com cada idade, a importância do autocuidado, como a gente entendeu, por quê? Porque isso vai nos fazer bem, vai cuidar da nossa saúde integral. O que são pequenos hábitos que vão nutrir as nossas células e vão ativar a nossa química, a nossa neurofisiologia, para a gente alcançar a saúde integral. E como? Agora eu vou explicar. A gente tem que ter a noção do que é realmente importante e prioridade para a nossa vida. E hoje a gente está tendo aí essa possibilidade de escutar mais, de se escutar mais diante dessa realidade que a gente está vivendo da pandemia. E mais do que nunca a gente está percebendo que a saúde integral, a gente não pode abrir mão dela. Então eu não posso estar cuidando só da minha mente. Eu vou estudar, eu vou me especializar, não é só essa área. Eu não posso estar também cuidando só do meu emocional e esquecer o meu físico. Então eu não posso estar cuidando também só da minha elevação espiritual e esquecer dos meus relacionamentos. Então o ser humano ele é composto por 5 dimensões, que eu trago sempre aqui. A dimensão física, esse corpo ele tem que estar bem, ele tem que estar forte, ele tem que estar saudável. A dimensão mental, porque se a gente não trabalha o cérebro e não trabalha a nossa mente, ela vai sempre estar contra, a gente tem que estar a nosso favor. A nossa dimensão emocional, eu sempre digo que as emoções, elas são realmente o carro-chefe da nossa vida. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não consigo dar conta das coisas. A nossa dimensão espiritual, que é a nossa conexão com o alto, que é o que a gente acredita, que é o não visto e não dito, é apenas o que a gente sente, né? Que tem coisas, realmente, os sinais estão aí para nos mostrar e a gente termina que não percebe. E a nossa dimensão social, dos nossos relacionamentos, se estão sendo tóxicos, se estão sendo positivos. Então, 5 dimensões do ser humano. Então, quando a gente começa a olhar e colocar um hábitozinho para cada dimensão dessa, a gente vai ter aí um resultado excepcional na nossa saúde integral. Então, a gente já entendeu como é que a gente precisa fazer. Mas tá, Lu, eu não vou falar isso para criança. Eu não posso estar falando isso o tempo todo para criança. Deixa eu colocar aqui, gente, para ficar mais fácil para a gente entender. Eu não posso colocar isso para a criança porque ela não vai entender esse nível tão complexo, né? Então eu trouxe aqui de uma forma bem simples para que a gente possa, deixa eu colocar aqui, deixa eu virar aqui para ver se vocês conseguem, gente, acompanhar. E aí a gente vai explicar para a criança da seguinte forma, e aí eu trouxe aqui, ó, um jarrinho, eu trouxe aqui uma semente, deixa eu colocar ela aqui para vocês olharem bem para ela. Essa semente, tem como pegar o algodão lá dentro? Filha, por favor, pega pra mim, por favor, o algodão. E aí a semente, essa aqui, ó, não sei se dá pra ver, é de algodão, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai entender o seguinte, são 3 etapas. E aí a gente vai olhar pra criança e a gente vai montar esse ambiente. E quando a gente explica de acordo com a natureza, a criança ela aprende muito mais rápido. Então, eu preciso me cuidar, eu tenho que saber o que é que faz sentido para mim. Mas primeiro eu tenho que montar um ambiente facilitador. Então aqui, ó, aqui já tem a terra. Então a terra, ela é o ambiente que vai facilitar. Então qual é a terra? A terra está fértil, a terra ela está comprometida, a terra ela está tóxica, a terra ela está como? Ela está seca, ela está árida, ela tá úmida, ela está encharcada. Como é que ela está? Então olha para esse ambiente, como é que a criança está inserida. Ela precisa estar num ambiente, ó, de pessoas e de lugares que vão nutrir esse autocuidado. E aí a semente, gente, essa sementinha aqui, ela vai representar a criança. Isso tudo a gente vai explicando de uma forma bem leve, bem suave para ela entender. Então quando ela olha a terra, quando ela olha a semente, a gente diz assim, essa sementinha é você. E aí a gente vai, de uma forma bem simples, colocar essa sementinha aqui na terra. Que é o lugar, é o lar, é a escola que ela tá. Então coloquei já aqui e a terra ela vai ficar por cima, ó. Coloquei a semente que é a criancinha. Aí vem o autocuidado. Aí começa a nossa jornada com ela. O que é que eu tenho que fazer para essa semente crescer? E olha, a gente fez aqui, olha que lindo, gente. Esse aqui é o pé de algodão, viu? Em 2 dias, praticamente, ele cresceu de uma forma incrível.
mas não foi sempre assim. E aí a gente vai mostrar para a criança como é que a planta fica, né? Depois do autocuidado, dos pequenos hábitos. Então, eu vou ter que colocar água. Eu vou ter que colocar água nessa planta, nem muito nem pouco, por isso que a gente não pode colocar o autocuidado de uma forma que pressione a criança. Vai fazer esporte todo dia, ela vai ter que estar feliz. Não, ela vai ter que estar estudando. É uma coisa que a gente precisa entender, que os pequenos hábitos, eles precisam ser saudáveis, eles precisam estar na medida certa, como na planta. Quantas vezes eu já coloquei muita água e ela não sobreviveu também porque ela saturou. Então a gente precisa começar a conversar. Então o que é que a gente vai colocar aqui? Aí pergunta para a criança. A gente precisa colocar água, a gente precisa colocar no sol, a gente precisa conversar com ela. É incrível o poder dessa conexão, quando a gente tem um carinho mesmo, a gente coloca amor naquilo, aquilo prospera de uma forma. Isso eu tenho feito e fazendo esses testes no dia a dia, viu, gente? E aí a gente precisa colocar ela num ambiente que tenha um ambiente mais livre, né? Um ambiente que ela fique mais propícia a se desenvolver. O que mais a gente pode colocar na planta para que ela prospere? Eu preciso estar o tempo todo, daqui a pouco eu vou ter que mudar de jarro. Então, durante o processo do autocuidado na criança, a gente muda a estratégia. Esse exercício não funcionou, essa quantidade de alimentos não está possível. A gente vai começando a entender, porque a gente não sabe de tudo. A gente não tem como fazer tudo de uma forma perfeita. A gente vai aprender no processo. Então, a gente vai ter que mudar o caminho, mudar a estratégia de acordo com o que a criança está nos apresentando. Então, para que chegue, para que prospere, para que se desenvolva, a gente precisa colocar os hábitos, os pequenos hábitos, de uma forma certa, no lugar certo, na quantidade certa. Então, quando a criança ela se envolve no projeto, porque é muito fácil a gente dizer, vamos dormir cedo, vamos se alimentar bem, vamos praticar um exercício, e a criança ela não tem aquela maturidade de de aprender, né? Porque aprender é uma coisa e aprender é outra. De aprender na sua vida o que é realmente essa importância do autocuidado. Quando a gente coloca de uma forma natural, de uma forma simples, e ela vai observar como é que a planta, como é que ela está se desenvolvendo. E aí quando começa a aparecer o primeiro botão, quando começa a aparecer a primeira flor, o primeiro fruto, ela vai entender. Ela vai dizer, olha, o que a gente fez todo dia fez com que ela chegasse nesse lugar aqui, fez com que ela se desenvolvesse. E aí a gente conversa. Nós somos a semente. Nós precisamos desse cuidado todos os dias para que a gente se desenvolva. Então o convite aqui, bem especial, é que cada um aqui, a partir de hoje, já coloque um projeto pessoal para a sua vida. Aqui em casa a gente trabalha muito com a natureza, com as plantas, a gente adora. E aí cada criança ou cada adulto cuidador, ele pode projetar, construir algo que ele vai cuidar. E todas as vezes que ele estiver cuidando, ele vai pensar, vou fazer isso por mim também. Eu vou me cuidar também dessa forma. Olha como é uma associação mais fácil, uma associação mais real e que dá mais sentido pra gente. E pode acontecer que no processo também as coisas não prosperem, elas não se desenvolvam. Então a gente precisa recalcular a rota, a gente precisa mudar. Será que é o jarro? Será que é a terra? E a gente vai moldando no processo, porque a gente está aqui mesmo para aprender, né? Se a gente disser que a gente realmente sabe o caminho das pedras de todas as formas, a gente não sabe o que é viver. E a gente vai estar ensinando também isso. Então de repente pode ser que não cresça, não se desenvolva. E a gente vai questionar, o que aconteceu? Faltou o quê? Ou eu dei o que demais também para que aquilo ela não pudesse se desenvolver da melhor forma. Então isso vai pra gente. Eu vou trazer aqui 5, tá, gente? 5 dicas de ouro agora. Anota aí para que a gente possa entender o autocuidado na nossa vida. Mas já coloca, tem criança aqui, a minha filha mais velha, ela tá querendo colocar aqui um aquário em casa. E eu já conversei, olha, é um projeto pessoal seu, que a gente vai ajudar, mas que você precisa cuidar da limpeza do aquário, você precisa cuidar da alimentação do peixe, você precisa estar atenta ao que é um projeto pessoal. Então, se cada um tiver, e aí eu vou começar a relacionar isso na vida dela, né? De como é que tá a carga de estudo, como é que tá as relações na vida dela, tudo a partir dos pequenos hábitos, que a gente vai nutrir as nossas células e mudar a nossa neurofisiologia. Primeira dica de ouro, gente. A gente já vai estar terminando aqui, hein? Primeiro, anotei aqui para não me perder, para explicar tudo bem para vocês.
primeira dica de ouro que a gente tem não é, gente, de verdade, sobre a gente precisa fazer, né? Não é sobre falar, é sobre fazer. Então a gente precisa muito entender que se a gente ficar falando só e se a gente não faz, não vai ter processo de modelagem, não vai ter processo de aprendizado. A gente precisa mesmo ser esse exemplo. E sempre começa por nós, quando a gente está relacionado com a criança, tá? Segundo, não é sobre condição, é sobre decisão. Eu não preciso estar num dia perfeito, eu não tenho que estar esperando o melhor ambiente, eu tenho que decidir fazer. Você me dá o caderno aí, filha, por favor? Eu tenho que decidir fazer para que ela possa, para que a gente possa servir de exemplo. Então, se eu ficar esperando tudo que caia do céu ou que o dia esteja perfeito, eu não vou começar nunca, né? Que a gente sabe que a vida não é assim. Terceiro, gente, não é sobre condicionar. A gente não tem que ficar condicionado, não. A gente tem que aprender. Então, a criança, o ser humano, tudo que ele fica de uma forma muito engessada e adestrada, no processo é muito doído. Termina que a gente desiste. Então, não é sobre condicionar, é sobre aprender. Então, o que é que eu estou aprendendo nesse hábito? O que é que esse hábito está fazendo na minha vida? O que é que eu posso mudar? Como é que eu posso me melhorar? O que é que eu estou sentindo? Então, você vai se encontrando no caminho. Outra dica de ouro, a nossa quarta dica de ouro, gente. Não é de verdade sobre uma pessoa. É sobre o grupo. Então, se eu estou inserido, se eu sou um ser social, emocional, eu estou de alguma forma em alguma comunidade. Então, se eu ficar só na criança ou só em mim, não faz sentido. Então, não é só sobre um, é sobre todos. A gente precisa realmente abraçar a ideia da importância da saúde integral. Então, se eu só mando o meu filho fazer, ou só se eu oriento que o meu aluno faça, ou só se eu peço para o meu companheiro ou companheira fazer, aquilo não vai se desenvolver da melhor forma, porque quando a gente está em unidade, quando a gente está realmente conectado, a coisa fica mais forte, né? União é uma coisa e unidade é outra. União é todo mundo tá na mesma casa, ok, né? A família tá ali, união é todo mundo tá na sala de aula, estamos unidos, mas será que a gente está em unidade? Será que a gente está realmente conectado agora mesmo? Será que a gente está conectado aqui nesse momento? Então a gente precisa formar unidade com o que a gente quer desenvolver, com o que a gente quer crescer. Então, vamos entender que não é sobre uma pessoa, sobre todos que estão à nossa volta. E o que é que a gente pode fazer também? Quinta dica de ouro, não vai ser a minha, vai ser a sua. Vai ser a sua dica e o que você, a partir de hoje, que nessa conversa aqui a gente fez sentido, né? Para que a gente possa começar a nutrir o autocuidado na nossa vida, os pequeninos hábitos, lembrando das 3 âncoras, lembrando das 3. A gente precisa primeiro colocar que tem que fazer sentido. Então, um projeto pessoal que cuide das 5 dimensões do ser humano, ele precisa fazer sentido, ele não pode jamais ser algo que é desejo do outro. Então, a gente, enquanto cuidador, a gente precisa observar mais, porque a gente às vezes quer que a criança ou que o aluno, ele pratique aquilo que para ele não tem o mínimo valor. Então, observa, escuta e vai incentivando e vai colocando as coisas no seu lugar e no seu tempo certo. Segunda âncora, não é sobre falar, a gente precisa fazer. E terceira âncora, só para a gente fechar, a gente precisa colocar da forma simples para a forma mais complexa. O cérebro ele vai trabalhando ao nosso favor e não contra, porque o cérebro não quer gastar energia. Ele quer ficar no bem bom, ele quer ficar só no lazer e ele não entende, porque quanto mais eu me esforço, mais eu exijo dele. Então ele não quer isso. Então, se a gente faz de forma simples, ele vai entendendo e se educando para ir de forma mais gradativa e consciente, né? Tudo que é radical, ele é frágil, ele tem fragilidade. Então, a gente precisa realmente colocar de uma forma muito suave, simples, que as coisas vão virando rotina e se tornando hábitos. Alguém tem algum hábito aqui legal que pode compartilhar aqui? Escreve aí. Olha que legal. Gente, eu trouxe aqui 3 sugestões de livros, de leitura, que podem ajudar muito nesse processo do autocuidado, nosso e da criança. Não sei se vocês já viram esse livro aqui, O Milagre da Manhã. É um livro maravilhoso,
que mudou muito a minha história e o meu percurso. E ele traz assim a situação e a importância dos pequenos hábitos para a gente transformar a nossa vida e todos que estão à nossa volta. Segunda aqui livro, segunda dica aqui de leitura é esse aqui, ó, O Adulto Diante da Criança de 0 a 3 anos. E aqui vocês estão vendo que o André Lapierre, ele observa. Ele não manda, ele não comanda, ele apenas observa. Então, quando ele está observando, ele está aprendendo. Olha que sensibilidade, né? Eu sei que a gente, enquanto adulto, tem que direcionar, tem que encaminhar, tem que fazer as coisas, né, de uma forma... Mas a criança, ela ensina o tempo todo. E tem esse livro aqui, ó, Mindfulness para Pais. Eu diria que para cuidadores. É excelente. Quando a gente coloca a nossa responsabilidade enquanto agente mesmo de transformação, a gente vai estar conduzindo melhor essa criança e esses alunos. Então é isso, gente. Olha só, o que é que vocês podem fazer agora? E, claro, se fizer sentido para todo mundo. A partir de hoje, coloca um projeto pessoal para você, mas que faça sentido. Que você pode fazer no dia a dia, que não seja algo difícil, que seja algo real e bem funcional, e você vai estar, seja uma plantação, plantar alguma semente na sua casa, seja você cuidar de um animal de estimação, seja você estar todo dia organizando o teu ambiente, teu quarto, alguma coisa. Coloca um projeto na tua vida para que você comece a colocar pequenos hábitos diários. Quando você se compromete com isso, naturalmente você se compromete com você. E você vai ver aquilo crescer, se desenvolver, prosperar tanto. Escolhe um amigo para você estar cuidando. Várias situações que a gente tem no dia a dia que a gente pode colocar os pequeninos hábitos ali e que vão fazer uma transformação pessoal. Então é isso. Olha aqui vocês, olha, Mindfulness, exatamente. Eu vou colocar nos stories, eu vou colocar as três sugestões de livro aqui para que vocês se deliciem, porque realmente é um mergulho muito forte na nossa essência, né? E olha, daqui a pouco esse pezinho aqui, que ele vai ter que sair do jarro daqui a pouco, ele vai se transformando aqui, ó. É um pezinho de algodão. Então, claro que para chegar nisso, eu passei por um processo que algumas sementes elas não prosperaram e eu fui entendendo o que é que eu tinha que fazer e qual era a medida para poder as coisas acontecerem e elas se desenvolverem. E assim com a gente. A máscara de oxigênio precisa ser primeiro em nós. Então, quando a gente está em turbulência, quando a gente está no avião, quando a gente tem aquela situação, né, de perigo e de medo, qual é a recomendação? A máscara de oxigênio vai para quem está do lado ou vai para você? Quem sabe? Porque se a nossa ideia é colocar logo na criança, né, no filho, no aluno, enfim, na pessoa que tem uma idade mais avançada, mas se a gente não coloca na gente, a gente não consegue ter discernimento, consciência e a gente não consegue ter comprometimento com aquela realidade ali, para a gente ajudar de alguma forma. Então, oxigênio primeiro na gente. E a gente vai ter mais condições de ajudar e contribuir com o outro e com o mundo. Ai, que legal, gente! Olha, vou colocar aqui para vocês tirarem um print e marcarem. Cata tá pedindo aí, né? E vai ser... esse foi o projeto que eu trouxe aqui pra gente fazer com nossa criança. E aí, imagina a gente fazer isso com cada aluno na nossa turma. Olha, qual é o projeto? E ele vai compartilhando. Ah, eu tô cuidando do meu animalzinho. Ah, eu tô lendo mais livros. É um projeto que faça sentido. E quando a gente compartilha isso com o social, a gente fica mais forte, né? Porque a gente tá mostrando realmente compromisso e com aquilo que a gente se colocou para fazer. Olha aqui, gente, tira um print. Foi, para que a gente possa, para que vocês possam compartilhar com o maior número de pessoas. Não vai ficar salva, vai ficar durante 2 minutinhos só. Eu vou compartilhar aqui no IGTV. Mas próxima semana tem mais. Vamos falar, é o último sábado da gente, vamos falar sobre autorresponsabilidade e autoeducação na primeira infância. Então eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem conosco, né? A partir das 9h50, como foi hoje. E eu quero agradecer muito. A gente fala assim, quando a gente tá numa live, a gente tá fazendo assim, a gente tá de bobeira e cai numa live e fica. Não! Vocês dedicaram tempo, energia, vocês colocaram aqui uma troca para que eu pudesse fluir
da melhor forma. Então, eu queria agradecer, porque nada na vida é de graça. E o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão doando o tempo de vocês. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, vocês poderiam estar assistindo qualquer outra live, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Mas vocês escolheram estar aqui. Então, essa escolha, para mim, eu me sinto muito honrada. E vamos escolher todo dia os pequenos hábitos. Vamos escolher vamos nos escolher para que a gente possa se tornar uma pessoa cada vez melhor. Lembra das 5 dimensões, lembra que é do simples para o complexo e lembra que primeiro de tudo vai ser em você e depois no outro. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria, porque para cuidar do outro eu preciso cuidar de mim. Se a criança entende isso, ela vai explodir na existência dela. Um beijo, fiquem com Deus, sigam, tem um podcast com Tia Lu, tem um TikTok, que minhas filhas me colocaram no TikTok, tem um canal da Tia Lu, tudo sobre educação. Cuido da infância e desse cuidador. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Um beijo, Lipe, um beijo, Ló, um beijo, Claudinha, Cata, todo mundo. Ai, que delícia! Muito obrigada. Tia Rai, olha que legal, Claudinha, Tia Karine, Ana, Camila, Mila, um cheiro. Fiquem com Deus. Tenham um sábado lindo. E realizem um projeto pessoal. Isso dá comprometimento, disciplina, foco e mais do que isso, saúde integral. Beijo.